neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus, como eu queria ser uma flor do teu jardim, entre as mais perfumadas, e não viver mais aqui. Oh, como eu queria estar sempre ao teu lado, sendo livre do pecado, pra não sofrer assim. Oh, quantas vezes tentei te dizer que sou feliz ao lado de Jesus. Ele é o amigo que está sempre colhendo as flores do seu jardim. Jesus, como eu queria estar sempre ao teu lado, sendo livre do pecado, pra não sofrer assim. Jesus, como eu queria convencer aos meus amigos que o Senhor está comigo, para o céu vai me levar. Oh, como eu queria que quando de Jesus falasse, em seus braços se lançassem, para sempre descansar. Oh, quantas vezes tentei te dizer que sou feliz ao lado de Jesus. Ele é o amigo que está sempre colhendo as flores do seu jardim. Jesus, como eu queria estar sempre ao teu lado, sendo livre do pecado, pra não sofrer assim.
ouvintes amados, como temos pregado, anunciado, os símbolos na Bíblia, quase todos já tiveram seu cumprimento. Todos os símbolos que apontavam para Jesus Cristo, no Velho Testamento, em relação à sua primeira vinda, logicamente se cumpriu quando ele veio. Agora, nós temos meditado no grande perigo de querermos ficar com o símbolo, com o tipo, e nunca abraçarmos, aceitarmos o real, o verdadeiro, aquilo que dá cumprimento àqueles símbolos. Nesse instante nós vamos destacar a rocha lá no deserto. Nós sabemos que Deus ordenou a Moisés que ferisse a rocha. Ora, de uma rocha não pode sair água pela razão, a menos que seja uma coisa sobrenatural, especialmente no deserto. Tudo estava seco. Mas Deus, como Criador, não depende da criatura, da criação. Pelo contrário, sempre a criação depende do Criador. Sempre a criatura depende do Criador. E todas as coisas são sujeitas ao Criador. Deus tinha um plano e tinha de cumprir aquele plano naquele momento através da rocha. Não adiantava Israel se apartar daquele plano e procurar cavar cisternas daqui ou dali, procurar dali e dacolá poços no deserto, porque Deus tinha o plano de operar através daquela rocha. Não dependia de chuvas locais, não depende de, nesta hora, aplicando de avivamentos locais, nacionais ou internacionais. Isso aí não depende de um grande homem, de um grande missionário que esteja prometendo o mundo e o fundo para o povo. Não. Interessa conhecermos o plano de Deus para com o seu povo. Deus é responsável pelo seu povo. E Ele nunca entregou o seu genuíno povo. Quando este povo esperava nele, de uma maneira correta, nas mãos de falsos profetas, de exploradores. Deus possui canais verdadeiros e reais, pelos quais Ele sacia a sede de seu povo, nutre o seu povo. O seu povo deve preferir ficar com fome, com sede, mais um dia ou dois, ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 dias, e esperar somente pela providência de Deus, pelo meio criado por Deus, e nunca ceder-se às astúcias de Satanás, às ofertas do inimigo, que sempre se apresenta na hora da necessidade, explorando as circunstâncias. Ele fez assim com Jesus lá no deserto, quando Jesus estava com fome, 40 dias sem comer e sem beber. Então ele chegou para oferecer os seus préstimos, o que não passava de uma tentação. O que não passa de uma tentação para o seu povo. Também os préstimos, as portas que Satanás abre
para a igreja quando ela se encontra diante de uma necessidade qualquer. Então Deus não dependia de chuva, porque Ele não tem que fazer isso, porque seu poder e sua força está dentro dele. A água estava dentro da rocha. E é justamente aí onde está a palavra, porque esta rocha aponta justamente para Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1, Paulo diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Que coisa maravilhosa! Que revelação estupenda, importante, que Paulo entregou aos irmãos, revelou aos coríntios naquele instante, que aquela pedra era Cristo. Nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote podia ensinar aquilo ao povo. Isso dependia de uma revelação, que aquela pedra era Cristo. E aquela pedra seguiu aquele povo. E é justamente aí onde está a palavra. Seu Espírito, seu próprio poder. Nenhum homem, nenhuma mulher deve correr daqui para ali, atrás de ofertas de curas, que têm que ser antecipadas por dinheiro e tantas outras coisas, se realmente são cristãos. Porque Deus tem prometido na sua palavra, se você atender todos os requisitos de Deus, você não precisa ser enganado, enganada por esses falsos cristos, que têm feito da cura divina um comércio, que têm feito da cura divina um meio para saciar as suas bolsas e atender os seus programas gigantescos de obras naturais, materiais, como a filha de Herodias agradando ao rei da terra, dançando para agradar ao rei da terra à custa de você, à custa daqueles que estão com sede, que estão buscando algo, que têm necessidade da cura, que têm necessidade de saúde. E não há uma coisa mais explorada do que isto nesses dias. Nunca Jesus foi tão lembrado como tem sido lembrado agora para curar os doentes. Mas a sua palavra não é somente cura. A cura divina é uma coisa que acompanha a palavra. O carro tem andado na frente dos bois, mas Deus tem nos chamado a atenção através da mensagem que vem nos esclarecendo sobre todas estas coisas, esclarecendo ao povo. Vamos deixar os bois na frente do carro. Em São Marcos, o último versículo de São Marcos, do Evangelho segundo São Marcos, está escrito que os sinais acompanhavam a palavra. E o que é a palavra? Aí é onde está a coisa. A palavra é a rocha, e a rocha não deixa esse povo sedento, correndo daqui para ali, vendo miragens. Você sabe que quando o homem se perde no deserto, e ele fica então sedento, assolado, ele começa a ver poços d'água. Mas aquilo é ilusão. E ele vai daqui com toda a sua força, reúne todo o resto de energia que tem. E ao invés de acontecer como aconteceu com a viúva que recebeu Elias,
reuniu o seu restinho de azeite de farinha e deu para o profeta, eles se jogam nesses poços de ilusão religiosa, de exploração, para mais cedo ou mais tarde descobrirem que caíram na areia e não tem nada de água da vida. Oh, que desespero, que angústia! Como os homens necessitam de Deus, como as pessoas estão precisando de tomar da água da vida, tomar um gole desta água da rocha verdadeira. Eles lá no deserto encontraram que não se podia depender dos tanques, estavam todos secos, as suas próprias vasilhas estavam secas. Encontraram que haviam ido de um olho de água a outro, de um grupinho daqui, de outro dali, que surge. Cada dia surge um com a nova revelação para acudir o povo. Cada dia levantam um mais apaixonado pelo povo. Cada dia surge mais um poço aqui, outro acolá. Mas quando eles estavam no deserto e não viam nada disto, não tinham nenhum tanque ali, nenhum outro acolá. Você sabe que quando o homem está com sede, ele toma até água de enxurrada. Ele toma água que está cheia de parasitas. Ele toma qualquer doutrina que surge. Mas Jesus, pondo-se de pé diante dos grandes líderes, chamou todo mundo de sedento, porque ele se identificou ali como a verdadeira rocha, que saciaria a sede de todos que estivessem com sede e fome de justiça e cansado de tradições religiosas. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não há uma denominação. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não como diz o credo tal, rios d'água viva correrão do seu ventre. Agora, que rios são estes? Que água viva é esta? A própria Bíblia responde. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então ele estava falando de si próprio. Ele estava falando do Espírito Santo, do Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, não pode conhecer, mas os discípulos de Jesus conhecem, porque ele estava habitando com eles, morando com eles, comendo com eles, dormindo com eles, mas logo estaria neles. Ele disse: eu vou e venho para vós. Então ali não havia nenhum tanque ao lado, não havia nenhuma nova organização do outro lado, não havia nem mais um missionário gritando dali, nem outro dali. Eles tinham que esperar somente no profeta, em Moisés. Quando eles estavam no deserto, morrendo por um gole de água, e foram a este tanque aqui, era um charco, se havia secado, graças a Deus. Eles não podiam pensar que voltariam a beber um gole de água. E então, no lugar mais adverso de todo o deserto, aqui está o segredo, aqui está o ponto alto da coisa. No lugar mais inadmissível de se encontrar água, no deserto, foi justamente onde eles encontraram a água. Aqui está onde o povo está se perdendo, se enganando porque estão buscando Deus,
estão buscando a água da vida para saciar a sua sede em cisternas, em poços perfurados pelos homens. E não acham, nunca podem encontrar, ninguém podia encontrar essa rocha lá em Belém, a menos que tivesse uma estrela dirigindo, a menos que tivesse uma revelação. A estrela na Bíblia é um anjo, a estrela na Bíblia é um mensageiro. E ninguém podia encontrar água no deserto sem que Moisés mostrasse onde estava aquela água. E foi justamente no lugar em que a ciência diria que não havia água. E a lógica testificaria que não adiantaria mexer com aquilo, esperar água daquela rocha sólida que estava ali, naquela areia. Foi numa rocha, sim, e é sim, justamente, num mensageiro, numa mensagem, quando todos que estão sedentos, cansados de ir a um tanque ali, um charco acolá, de doutrinas, etc., quando houve este eco, este alarido, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17, reconhecem pelo Espírito que têm encontrado água, têm encontrado a água da vida, têm encontrado o que suas almas anelam, anseiam com gemidos inexprimíveis. Foi numa rocha? Foi, sim. O lugar onde menos probabilidade há de que o homem encontre água será uma rocha seca em meio do deserto. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa através deste louco que está gritando por aí? Porém, vejam vocês, venham e vejam, conheço a mensagem de Elias nesta era. Você que tem fome e sede da coisa certa, da água viva. Deus sempre fez coisas como essas. Ele sempre agiu desta maneira. No lugar menos provável, na forma mais extraordinária. Isso é o que sempre tem acontecido. E por causa disto, os homens perecem em seus pecados, disse Jesus. Examinam as Escrituras e cuidam ter nelas vida eterna. Isso não é uma recomendação de Jesus. Jesus estava dizendo que eles examinavam as Escrituras e cuidavam ter nelas vida eterna. Mas quando essa vida eterna se manifestou, eles não puderam reconhecê-la, não puderam aceitá-la. Por que Maria Madalena pôde? Por que São Pedro pôde? Por que o ladrão pôde? Um mancebo de qualidade que nunca tinha matado nem roubado não pôde? Enquanto Zaqueu pôde ouvir, hoje entrou a salvação nesta casa. Por quê? Fica esta pergunta contigo, e que o Espírito Santo possa responder no seu coração, atendendo à sua sede. E no último dia, estamos no último dia, essa festa acabará, o mundo se transformará em grande tribulação, mas Jesus tem se posto de pé e clamando, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Deus te abençoe, ouvinte, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Água viva sai do manancial e é Cristo Redentor. Ela traz dos céus vida eterna e converte o pecador. Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água viva da fonte de amor, só Jesus nos pode dar. Dele vem perdão para o pecador que deseja se salvar. Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água viva do trono celestial, refrigério a todos traz. Outras águas há, mas nenhuma é igual à do príncipe da paz. Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Eu desejo, Senhor, só em Ti descansar e aqui caminhar em amor. Se por tribulação eu tiver que passar, me protege, ó bom Salvador. Junto a Ti quero sempre viver, minha alma Te ama e almeja Te ver. Eu desejo, Senhor, com fervor sempre estar aos Teus pés em constante oração. Guarda meu coração para nunca pecar, ó, conduz-me à santa mansão. Junto a Ti quero sempre viver, minha alma Te ama e almeja Te ver. Eu desejo, Senhor, por Ti sempre viver e cingir a coroa nos céus. Seja em lutas ou paz, quero sempre dizer, meu descanso és Tu, ó meu Deus. Junto a Ti quero sempre viver, minha alma Te ama e almeja Te ver.